tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vamos lá? Hoje, meditação a partir da Compassados. Te quero, Deus. Hoje me fez lembrar essa primeira frase da mensagem que eu vi hoje no culto. Já compartilho com vocês a mensagem de hoje. Todos os dias, Senhor, deve ser o desejo do meu coração. Acima de tudo, todos e tudo. Deixa eu ver aqui. Achei o máximo esse versículo. Tô procurando aqui o negócio, tá? Acima de tudo, Mateus. Pulsando com o teu. Bora entrar, povo. Compassado. Bom, vamos passar por aqui. Ui, desculpem. Tombou aqui o celular. Vamos lá, então. Vamos meditar de hoje. Mais um dia em que Deus é digno de uma atitude nossa, de honrá-lo, uma atitude nossa de honrá-lo como acima de tudo e de todos. Então, tema de hoje: Deus acima de tudo. Qual o versículo? Porque eu estou dizendo, te quero, Deus, acima de tudo, eu te quero. Quando a gente quer, a gente faz, não é verdade? Porque quando a gente só tem que deve fazer, mas você sabe que deve fazer, mas não quer fazer. Tenho que querer fazer. Eu tenho que querer Deus acima de tudo. Querer acima de tudo. Meu Deus do céu. Vamos ler o versículo que a gente ouve bastante, para a gente compreender mais um pouquinho. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas foram ditas versículos acima, que diz respeito à nossa vida natural, às nossas necessidades para podermos viver nessa terra. Aquilo que eu preciso, comer, beber e vestir, as necessidades básicas que Ele sabe muito bem do que eu e você precisamos. Então todas essas coisas serão acrescentadas. Tem que ficar preocupada, ansiosa, se vai ter, se não vai ter, se vai faltar, porque eu não tenho controle de nada, Ele tem controle de tudo.
Então a gente está muito bem satisfeita se colocarmos, se querermos na nossa vida Ele acima de tudo. E assim, amados, nessa música, quando Deus me fez, foi num momento de escolha, que eu tinha que escolher entre uma pessoa, ficar entre o amor de uma pessoa, que não era amor na verdade, né? E o amor de Deus, e Deus é amor. Ai, coisa linda. Eu escolhi o poderoso, nosso Deus, porque olha, eu tinha uma convivência com essa pessoa de 7 anos. Convivia, gostava muito dele. Planos, vivemos juntos para sempre, até que a morte separe. Só que, quando me vi numa situação ultimato, eu fiz a melhor escolha da minha vida. Obrigada, meu Deus! Agora, que aplicação que nós temos em Mateus 6,33, em querer, eu tenho que querer Deus acima de tudo, porque Ele é soberano, Ele é acima de tudo e de todos, Ele é, pela própria natureza dele, Ele é soberano, só Ele é soberano, mas eu tenho que querer a soberania dele na minha vida, eu tenho que querer Ele em primeiro lugar. Paz, Clarice, paz, Rúbia, minha linda. Qual a aplicação? Como aplicar isso na minha vida? Como aplicarmos isso na nossa vida? Querer Deus acima de tudo. Não basta saber que Ele é o primeiro, que Ele é soberano, mas eu tenho que querer. Vivemos cercados, né? Cercados por prioridades, né? Na nossa vida rotineira, né? Cada um tem a sua, não tem? Trabalho. Tem gente que coloca o trabalho em primeiro lugar, tem gente que coloca a família em primeiro lugar. Tem gente que coloca os seus sonhos em primeiro lugar. Tem gente que coloca pagar as contas em primeiro lugar. E aí ele tem que pagar as coisas em primeiro lugar. Aí eu coloco o trabalho em primeiro lugar, né? Aí coloco a família no terceiro lugar. Ou eu tenho os sonhos, eu trabalho para ter os sonhos. Ou eu tenho os sonhos e não trabalho, dependendo do seu sonho. Ai, meu Deus do céu. Tem as redes sociais. Temos as prioridades definidas, cada um tem. E aí, essa é a vida rotineira. Do nosso tempo, é isso. Do nosso século, presente século, é isso aí. Mas muitas vezes, Deus entra, na nossa agenda quando sobra tempo. Meu Deus! Porque cercamos as prioridades que colocamos sequencialmente por decisão. Porque você quer colocar aquilo em primeiro lugar. Você quer colocar essa sequência que você coloca todos os dias. Eu falei todos os dias, tá? Aplicação diária. Mas Deus está onde? Vamos analisar como é que foi o nosso dia hoje. Cada um teve o seu dia. Cada um teve a sua prioridade sequencialmente definida e aplicada. Então você sabe como você definiu. Deus entrou? Entrou em primeiro? Ai, Senhor de misericórdia. Então colocar Deus acima de tudo, como diz a música Compassados, para você ouvir lá no YouTube, o clipe ao vivo, gravado lá em Olambra, com o Coral Hope, dirigido pelo Wesley. A produção foi feita por Ananiel Eduardo, produções artísticas, com toda a equipe profissionais. Ali naquele lugar foi muito, muito bom ter pessoas que sabem fazer e nos auxiliam para expressar um querer de Deus na minha vida, do jeito que Ele direcionou. Tanto tempo, amados. Eu não saí correndo, não fiquei desesperada, eu esperei o tempo de Deus. O tempo que Ele me preparou para estar nesse caminho, nesse meio, desta maneira, porque foi um processo que Ele lidou comigo, porque eu já tive oportunidades naturais, humanas, de ter feito.
mas ele é acima de tudo. Fui fazendo, procurando, sempre atenta ao tempo de Deus. Eu sempre falava isso pro meu marido. Não estou correndo atrás. Mesmo que às vezes a gente espera acontecer, mas não vou correr atrás com desespero. Ir no caminho que Deus traça é devido. Eu tenho que querer estar no caminho de Deus, no plano de Deus. Eu tenho que querer. E aí acontece no tempo dele, né, queridos? Então, colocar Deus acima de tudo não é ignorar as responsabilidades, né, que nós temos, mas submeter todas elas ao Senhor. Todas elas. Então, as responsabilidades da família que você tem em relação à família, em relação ao trabalho, em relação ao que você deseja, né? Que você sonha. Tudo tem que submeter ao Senhor. Então, o que eu e você temos, o que tem ocupado o primeiro lugar no coração? Porque esse versículo a gente sabe de cor, a gente repete, a pessoa começa a falar, você já complementa, mas você está realmente querendo colocar, porque quando a gente quer, a gente faz, viu, amados? Tem coisa que você sabe que tem que fazer, mas não quer fazer, porque você põe outras coisas na frente. É assim, amados. E não podemos comparar ninguém com ninguém, porque o tratar de Deus é com cada um. Então você não pode, não, você tem que colocar, depois de Deus, tem que colocar tal coisa, né? Bota tal coisa. Gente, um versículo que eu ouvi hoje foi assim, um tanto chocante para mim, sabia? Que diz assim, ó. Tem uma promessa que Jesus fala, ele fala que há uma promessa se cumprirmos este detalhe aqui, ó. Ai, Jesus. Eu vou ter que abrir aqui. Em Mateus 10, 29. Olha o que fala. 29 a 11. Olha o que fala, gente. Jesus respondeu. É melhor ler o 28, né? O que diz o 28 antes, né? Será que eu consigo voltar aqui? Oh, meu Deus. Deixa eu caçar aqui, gente. Mateus 29. Vou abrir o 29 inteiro, daí eu volto lá. Vamos lá ver? Vamos entender esse versículo que eu achei ele bem interessante, tá? E complementa o entendimento de buscar ao reino de Deus sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos lá? Mateus 29. Ai, misericórdia, que negócio está sumindo aqui? Não tem Mateus 29? Ai, gente, Mateus 10. Versículo, a partir do versículo 28. 29 era o versículo. Mateus 10. Vamos ler contexto. Eita. Acho que eu tô variando aqui, hein, gente. Deixa eu ver isso aqui, meu Deus do céu. É bem isso mesmo, vai, vamos lá. Sabe qual é o tema que colocaram aqui? E aí, Ju? Pastor João, olha só. Renúncia de si mesmo. Eu só posso querer Deus acima de tudo se eu renunciar a mim mesma. Porque aí é falado assim, ó. Qual o preço de um pardal? Alguns trocados, não é mesmo? Pois Deus cuida deles mais que todos cuidam. Amorzinho, dá pra você abaixar um pouco a TV, por favor? Amor? João? Pedindo pra ele que tá vazando o som lá
João! Meu Deus, ele não tá me ouvindo. João! Oi. Abaixar o som, por favor. Colocar o texto aqui. Tô aqui. Abaixar o som. O som da televisão, você já baixou. Abaixar o som. Tava vazando. Olha só, meus amados. Diz assim, ó. Qual o preço de um pardal? Alguns trocados, não é mesmo? Pois Deus cuida deles mais que vocês cuidam. E a vocês ele dispensa tanta atenção que chega a contar os fios do cabelo da cabeça de cada um. Portanto, eu vou ter que agora segurar aqui que está 5% e ligar aqui, ó. Vamos lá. Tem que ver aqui, ó. Então tem que ler assim, ó. Tá de ladinho. Portanto, não fiquem intimidados com esta conversa assustadora. Vocês valem mais que 1 milhão de pardais. Ai, que coisa mais linda. Nós lemos Mateus 6:33, agora olha o que fala em Mateus 10, né? Defendam-me contra a opinião do mundo. Olha o que Deus está falando. E eu os defenderei na presença do meu Pai, Jesus falando. Mas não pensem que vou protegê-los se vocês se acovardarem e fugirem. Traz para mim o... Já que você trouxe... Ah, ele é maior, né? É. Deixa eu... O pastor trouxe para mim aqui, meu marido, um cabo maior do carregador, porque hoje ficou a bateria... Ai, meu Deus. Complicado para mim aqui. Espera um pouquinho, gente. Colocando aqui. Vamos lá antes que caia, né? A live. Pronto, consegui. Fernandinha. João Vieira, meu chefe amado. Sempre chefe. Vamos lá. Então aqui, ó, diz assim, ó. Mas não pense que eu vou protegê-los se vocês se acovardarem e fugirem. De quê? De defender Jesus contra a opinião do mundo. Aí fala assim, ó. Versículo 34 do capítulo 10 de Mateus. Não pense que vim tornar a vida de vocês agradável. Presta atenção. Vim para promover cisões, rupturas. Sabe em quê? No meio de pessoas que tendem a criticar o evangelho, o reino de Deus. Entre que pai e filho, filha e mãe, nora e sogra. Vim, isso em desrespeito ao evangelho, não é nada em relação a, compatibilidade de genes, né? Eles não. É que quando tá lá o pai e o filho mete o pau no reino de Deus. Porque não crê. Aí você tem que defender Jesus, né? Para se acovardar. Com sabedoria do alto, falar do que você entende, de quem ele é e o que ele fez na sua vida. Vim para romper agradáveis arranjos domésticos e libertar vocês para servir a Deus. Não falou para Abraão? Sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não é para meter louco e sair de casa. Não é isso. Olha só, familiares bem intencionados podem ser seus piores inimigos. É forte, né, mano? Misericórdia. Se me rejeitarem por preferirem o pai ou a mãe, mas o que quer dizer isso? A opinião, tá? A opinião do pai e da mãe, que é contrário ao que Deus fala. Vocês não me merecem. Se forem mais dedicados ao filho ou à filha do que a mim, olha lá, Raquelzinha linda, vocês não me merecem. Se você não está colocando o Senhor em primeiro lugar em relação à dedicação que você está fazendo para o seu filho
para sua filha, para sua mãe, para o seu pai. Se não forem até o fim comigo, ainda que o caminho seja acidentado, vocês não me merecem. Mas sabe por que tem que colocar ele em primeiro lugar? Porque é ele que cuida de tudo. É ele que vai cuidar de toda a sua família, ele que vai cuidar de todas essas coisas. Não é ao contrário. Se a prioridade de vocês é cuidar de vocês mesmos, a gente também se colocar acima dele. Os cuidados, a dedicar. Ai, meu Deus. Tá bem claro, não tá? Jamais irão me encontrar. Jamais irão se encontrar. Eu tenho que me perder em Deus. Eu tenho que me achar em Deus. Eu tenho que me encontrar em Deus. Mas se vocês se esquecerem de vocês mesmos e me buscarem, buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, irão encontrar-se e a mim também. Em outras palavras, tem outra passagem que fala assim: aquele que quiser ganhar a vida tem que perdê-la. O que é perdê-la? Entregar na mão de Deus é ganho, gente. Né? A linguagem de Deus é muito doida. Mas é a questão de querer colocá-lo acima de tudo. Você sabe que ele é o primeiro, que ele é soberano, que ele sabe todas as coisas, que ele que controla, nada foge ao seu controle. Então confia nele. Estamos intimamente comprometidos nessa colheita. Quem consentir no que vocês fazem estará aceitando a mim. Ou seja, aquele que enviou vocês. Qualquer um que aceita o que eu faço, aceita meu Pai, que me enviou. Acolher um mensageiro de Deus é tão bom quanto ser mensageiro de Deus. Aceitar a ajuda de alguém é tão bom quanto ajudar alguém. Não é só aceitar a ajuda, mas também ajudar alguém. Convoquei vocês para um trabalho difícil, mas não desanimem. É melhor um começo humilde, por exemplo, dar um copo de água a um sedento. O menor ato de dar ou receber faz de vocês aprendizes. Vocês nunca sairão perdendo. Olha que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. Mas eu não estou achando a parte... A parte, meu pai, eu li, e a parte que eu tô querendo aqui eu não tô achando. Meu Deus, onde é que tá isso? Ah, é mais pra baixo, povo. Olha só. Ih, gente. Eu não sei porque eu não estou encontrando. Misericórdia. Olha, eu ouvi hoje no culto, misericórdia. É que está em Marcos, é por isso. Eu li Mateus. Marcos, nossa, mas tem tudo a ver. Que é isso? Que doideira. Fala a mesma coisa, que doideira, gente. Olha só. Marcos 10, 29, também é o 10 e também tem o 29, que doideira. Deus fez com que eu lesse isso daí para vocês em Mateus, ó. Em verdade, eu lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, aí já fala quem praticou, né? Irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. 100 vezes mais não é din-din em relação a tudo isso que você está deixando depois dele. Já no tempo presente, já aqui no tempo presente, ele fala o quê? 2 pontos. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Você vai ter 100 vezes mais de tudo que você colocar depois dele. Ele acrescenta, e aqui acrescenta 100 vezes mais. Olha que coisa poderosa. Só que
Com perseguições, porque quando você vai deixando, você vai ter perseguições. É irmão que vai falar de você, é a irmã que vai falar de você, é o pai que vai falar de você, porque não vai entender o mover de Deus na sua vida, no seu caminhar com Deus. Então vai ter perseguições. Só que ele vai dar 100 vezes mais. E nessa terra. E na era futura, a vida eterna. Coloca Deus sempre em primeiro lugar. Queira Deus em primeiro lugar. É um trabalhar que você precisa, eu e você precisamos. Eu vou parar por aqui porque tem muita coisa para falar. Em outras devocionais eu falo para vocês. Mas vamos fazer a reflexão e a oração. O que tem ocupado o primeiro lugar no seu coração e no meu? Dessa relação aí. Casa, campos, propriedades, pessoas. Ele em primeiro lugar. Deus governa todas as decisões ou recebe só os seus pedidos? A gente só pede ou a gente lança, que deve lançar, mas as decisões vêm por meio da direção dele. As decisões que você toma a respeito das coisas e das pessoas é debaixo do governo dele. Tem que ser essa a reflexão que eu tenho que fazer contigo. E a oração, vamos orar? A oração vai ser assim, ó. Você vai pedir ajuda, porque o Espírito Santo foi deixado para inclinar o meu querer e o meu realizar. O seu querer e o realizar. Você tem que pedir ajuda para o Espírito Santo. E que nenhuma preocupação que diz respeito às coisas, as coisas, propriedades, as coisas materiais que nós precisamos e as pessoas ocupem o lugar que é dele, tá bom? Senhor, você pode repetir comigo. Espírito Santo, ajuda-me a colocar Jesus acima de tudo. Que nenhuma preocupação, sonho ou medo seja maior do que a tua presença em minha vida. Reina em mim. Amém. Amém, meus lindos. Deus abençoe. Excelente descanso. Enquanto descansamos, o Senhor continua trabalhando. Coisa boa.